Quando cheguei em casa depois do trabalho, encontrei meu marido e a amante dele na sala, agarrados um ao outro como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Só porque olhei para ela com raiva, meu marido me deu 6 tapas no rosto. Depois, no meio de uma tempestade forte, gritou para eu sair de casa. Samantha, saia daqui e pense no que você fez de errado. Naquele mesmo instante, peguei o telefone e liguei para o empresário mais poderoso de Los Angeles, meu pai. Quero que Harrison Sterling e todo o império dele acabem com eles. Não tenha pena de nenhum deles. A noite estava completamente escura, e os trovões não paravam de ecoar. A chuva caía com tanta força que batia nas janelas como se fosse engolir a casa inteira. Eu, Samantha Sterling, tinha acabado de voltar para casa depois de um longo dia de trabalho no mercado. Estava encharcada da cabeça aos pés. Mas, ao abrir a porta, em vez de encontrar o conforto de um jantar quente, vi uma cena que destruiu meu coração. Meu marido, Julian Foster, estava no sofá da nossa sala, abraçado e beijando uma mulher chamada Vanessa. Vanessa usava o vestido de seda que eu tinha comprado depois de economizar meu salário durante 3 meses. Mesmo me vendo entrar, ela nem se levantou. Pelo contrário, se aconchegou ainda mais nos braços de Julian e falou com uma voz doce e irritante. Julian, querido, olha essa mulher. Ela está toda molhada. Vai sujar o piso de madeira. Uma onda de raiva tomou conta de mim. Eu trabalhava dia e noite, economizava cada centavo para sustentar aquela casa, enquanto Julian gastava o dinheiro que tínhamos guardado para comprar um carro em bolsas e roupas de grife para aquela mulher. E agora ele ainda tinha coragem de trazê-la para dentro da nossa casa. Apontei para a porta e gritei. Julian, coloque essa mulher para fora agora. Agora mesmo. Antes que Julian pudesse responder, Vanessa falou com um sorriso de deboche. Nossa, Samantha. Por que tanta raiva? Esta é a casa do Julian. Acho que não é da sua conta se eu estou aqui ou não. Eu tremia de raiva da cabeça aos pés. Olhei para ela com tanta fúria que desejava poder acabar com ela apenas com o olhar. Foi esse olhar que fez tudo explodir. Julian se levantou de repente, ficou bem na minha frente e apontou o dedo para o meu rosto. Samantha, para quem você pensa que está olhando desse jeito? Ficou muito corajosa, não foi? Como você ousa olhar para Vanessa assim? Senti como se uma faca de gelo atravessasse meu coração. Julian. Você não tem consciência? Eu sou sua esposa. Sua esposa. Ele respondeu sem demonstrar nenhum arrependimento. Uma mulher amarga como você não é digna nem de limpar os sapatos da Vanessa. Peça desculpas para ela agora. Pedir desculpas para a amante do meu marido? Eu, Samantha Sterling, jamais me humilharia daquele jeito. Cerrei os dentes e voltei a encarar Vanessa sem desviar o olhar. Eu queria acabar com ela, nem que fosse só com o meu olhar. Naquele exato momento, aquele louco do Julian perdeu o controle. Você ainda está olhando para ela? Eu mandei você parar de olhar. Enquanto me xingava, ele levantou a mão. Não foi só um tapa. Foi um espancamento cruel. Ele me deu 6 tapas seguidos. Um zumbido forte tomou conta dos meus ouvidos. Meu rosto queimava como se estivesse pegando fogo. Minha visão escureceu, e comecei a ver estrelas. Caí no chão e senti o gosto de sangue na boca. Enquanto eu estava caída, ouvi a voz falsa da Vanessa. Julian, amor, para. Você está me assustando. Mas Julian ainda estava tomado pela raiva. Ele me segurou pela gola da roupa e me arrastou até a porta de entrada como se eu fosse um saco de lixo. Ele abriu a porta com força. O vento gelado e a chuva invadiram a casa. Sai daqui. Vá embora e pense no que você fez de errado. E não volte até estar pronta para pedir perdão. Depois de gritar, ele me empurrou com toda a força. Eu tropecei e caí de cara na lama do lado de fora. A porta bateu com um estrondo. Logo depois, ouvi o barulho da fechadura sendo trancada. A água gelada me encharcou completamente em poucos segundos. A dor no meu rosto e o frio que entrava até os ossos não eram nada comparados à dor do meu coração partido. Fiquei sentada na lama, olhando para a porta fechada. Lá de dentro,
ainda conseguia ouvir as risadinhas provocantes de Vanessa e a voz carinhosa de Júlia. As lágrimas se misturavam com a chuva no meu rosto. Naquele momento, meu coração morreu de vez. Eu não sentia mais nenhum apego por aquela casa, nem por Júlia. Julian Foster, por causa da sua amante, você me deu 6 tapas em uma noite de tempestade e me jogou para fora como se eu fosse lixo. Tudo bem. Muito bem. Ele certamente tinha esquecido. Ou talvez nunca tivesse sabido. Eu, Samantha Sterling, também não era uma pessoa qualquer. Com as mãos tremendo, tirei do bolso encharcado um celular velho, cuja bateria estava quase acabando. Precisei limpar a tela várias vezes por causa da chuva para conseguir enxergar. Na lista de contatos encontrei um número para o qual eu não ligava havia 5 anos. O nome salvo era simples. Pai. Apertei o botão de chamada e levei o telefone ao ouvido. Chamou 3 ou 4 vezes, até que alguém atendeu. Uma voz masculina, madura e um pouco surpresa, falou do outro lado da linha. Alô? Quem está falando? A chuva quase não me deixava enxergar. Respirei fundo, segurei o choro e, reunindo toda a força que ainda tinha, falei cada palavra com clareza. Pai. Sou eu. Samantha. Houve alguns segundos de silêncio do outro lado da linha. Os únicos sons eram minha respiração pesada e a chuva caindo sem parar. Será que a ligação tinha caído? Ou será que ele não reconheceu a minha voz? Quando meu coração já começava a perder a esperança, aquela voz grave falou de repente. Ela estava cheia de surpresa e desespero, atravessando até o barulho da chuva. Samantha? É você? Minha Samantha. Onde você está? O que aconteceu? Quem fez isso com você? Ao ouvir aquelas palavras, tudo que eu estava segurando dentro de mim desmoronou. Toda a minha dor explodiu de uma vez, e comecei a chorar sem conseguir parar. A chuva e as lágrimas escorriam pelo meu rosto e chegavam à minha boca. O gosto era amargo e salgado. Encolhida no frio, eu me sentia como uma menina perdida que finalmente tinha encontrado o pai. Mal conseguia falar entre os soluços. É ele. Ele me bateu. E me expulsou de casa. Está chovendo muito, pai. A voz do meu pai mudou na mesma hora. A raiva tomou conta dele, como o rugido de um leão. Mesmo pelo telefone, eu conseguia sentir toda a fúria dele. Quem foi o desgraçado que teve coragem de encostar na filha de Harrison Sterling? Esse miserável não faz ideia de com quem mexeu. Samantha, não tenha medo. Me diga onde você está. Passe sua localização exata. Levantei a cabeça e olhei ao redor com a visão embaçada. A chuva escondia quase tudo, mas, por causa da luz fraca de um poste, consegui ler a placa na entrada do condomínio. Estou na entrada do condomínio Oavo Apartments, agachada perto do muro de tijolos. Oavo Apartments. Entendido. Samantha, não saia daí. Não vá para lugar nenhum. Procure uma loja ou alguma cobertura para se proteger da chuva. Vou mandar alguém imediatamente. Não desligue. A voz do meu pai era firme. Era a voz de alguém que tinha passado muitos anos no topo e estava acostumado a dar ordens. 10 minutos. Não. 5. Meus homens estarão aí em 5 minutos. Meu coração se aqueceu, mas ao mesmo tempo doía. Como eu tinha sido tão ingênua. Durante 5 anos, por aquilo que eu chamava de amor, cortei os laços com a minha família. Achei que felicidade era viver fazendo sacrifícios ao lado de Júlia. Agora eu entendia o tamanho do meu erro. Minha menina, pare de falar e vá se abrigar. O resto deixa com o papai. A voz dele ficou mais suave, mas a raiva continuava a mesma. Vamos descobrir de onde essa família Foster tirou tanta coragem para fazer isso com a minha filha. A ligação continuou aberta. Consegui ouvir meu pai dando ordens rápidas para alguém. A voz gentil que ele usava comigo desapareceu. Agora ela era fria, firme e cheia de autoridade. Brooks, localize o celular da minha filha imediatamente. Quero as coordenadas exatas. Pegue o carro mais rápido que tivermos e vá pessoalmente para a entrada do Oavo Apartments.
Se acontecer qualquer coisa com ela, nem que seja um fio de cabelo, a responsabilidade será sua. E quero um relatório completo sobre Julian Foster e toda a família dele. Em 10 minutos, quero todas as informações na minha mesa. Sim, senhor presidente. Respondeu uma voz masculina, firme e cheia de energia. Enquanto eu ouvia aquelas ordens rápidas e eficientes do outro lado da ligação, meu coração, quase congelado pela chuva, começou a se aquecer aos poucos. Então era assim a sensação de ter alguém ao seu lado. Eu, Samantha Sterling, não estava mais sozinha. Naquele momento, um sedã preto entrou no condomínio. Os faróis cortavam a chuva como duas lâminas de luz. Não era o carro enviado pelo meu pai. Era impossível eles chegarem tão rápido. Um homem com um guarda-chuva desceu do carro e correu em direção ao escritório da administração. Devia ser algum morador. Instintivamente, me escondi ainda mais na sombra do muro. Eu não queria que ninguém me visse naquele estado tão humilhante. Meu rosto ainda doía onde Julian tinha me batido, lembrando a todo momento tudo o que eu tinha acabado de sofrer. Julian. Vanessa. Tenho certeza de que vocês dois estavam dentro da casa, quentinhos, rindo da minha desgraça. Esperem só. A voz do meu pai voltou a falar ao telefone, tentando esconder a preocupação. Samantha, o carro está chegando agora. É uma Mercedes preta. A placa termina em 777. Assim que você a vir, entre no carro. O motorista vai levar você para casa. Casa. Repeti essa palavra bem baixinho. Que casa? Aquela mentira de vida que eu tinha com Julia? Não. Aquilo já não era mais meu lar. Você vai voltar para nossa casa, minha menina. Meu pai falou com firmeza, como se tivesse lido os meus pensamentos. Estarei esperando por você na mansão de Bel Air. A mansão de Bel Air. O lugar onde eu nasci e cresci, no bairro mais luxuoso de Los Angeles. Durante 5 anos, tentei esquecer tudo aquilo. Fiquei presa no pequeno apartamento da família Foster, vivendo como uma empregada. Eu acreditava que aquilo era uma grande prova de amor. Agora, olhando para trás, percebia como tudo aquilo era ridículo. Ao longe, 2 faróis fortes atravessaram a cortina de chuva e se aproximaram rapidamente. Uma elegante Mercedes preta parou suavemente bem em frente à entrada do condomínio. A placa realmente terminava em 777. A porta do motorista se abriu. Um homem alto, vestindo um terno escuro, saiu do carro segurando um grande guarda-chuva preto. Ele veio quase correndo na minha direção. Apesar da postura respeitosa, era fácil perceber que estava muito preocupado. Senhorita Sterling, eu sou Brooks, secretário do presidente. Peço desculpas por termos demorado. Por favor, entre no carro. Ele me ajudou a levantar com muito cuidado. Eu estava quase congelando. Protegendo-me completamente da chuva com o guarda-chuva, ele me conduziu até o banco traseiro do carro. Assim que entrei, senti o conforto dos bancos de couro macio e o ar quente envolvendo meu corpo. Era um contraste enorme com o frio e o sofrimento que eu tinha acabado de enfrentar. O carro saiu silenciosamente do condomínio Avo Apartments. Pela janela embaçada, lancei um último olhar para o prédio que havia aprisionado 5 anos da minha juventude e dos meus sentimentos. Julian. E toda a sua família. Nem pensem em fugir. O carro seguia rápido, mas de forma tranquila. Lá fora, a chuva caía sem parar, mas quase não dava para ouvi-la. O único som dentro do carro era o movimento suave dos limpadores de para-brisa. Senhorita Sterling. Brooks dirigia em silêncio. Depois, me entregou uma toalha limpa e bem macia. Por favor, seque-se. A senhorita pode pegar um resfriado forte. Peguei a toalha e sequei o cabelo e o rosto como pude. O tecido era muito mais macio do que as toalhas ásperas que eu estava acostumada a usar. Além disso, tinha um perfume suave e elegante. Enquanto observava as luzes de neon da cidade passando pela janela, senti que aquela Los Angeles era, ao mesmo tempo, estranha e familiar. Durante os últimos 5 anos, vivi como alguém que escondia a cabeça do mundo, presa naquele pequeno apartamento apertado, quase esquecendo como a cidade realmente era. O carro saiu do centro e entrou na rodovia 405.
A paisagem ficou mais tranquila. As árvores eram mais antigas e cheias de vida. Depois de algum tempo, o carro passou por enormes portões de ferro e entrou em uma propriedade que parecia um parque particular. Mesmo com a chuva, era possível ver enormes mansões de diferentes estilos. Por fim, o carro parou diante de uma grande e elegante mansão, iluminada por fortes refletores. Brooke saiu rapidamente, abriu a porta para mim com o guarda-chuva e me acompanhou até uma pesada porta de carvalho entalhada. A porta se abriu por dentro. Uma luz quente iluminou a entrada da casa. Lá estava meu pai, Harrison Sterling. Ele usava um elegante roupão de seda escuro. Sua postura continuava firme e imponente. O cabelo estava perfeitamente arrumado, como sempre. Mas não havia sinal da frieza e da autoridade que ele costumava mostrar nas reuniões de negócios. Naquele momento, só existiam preocupação e dor por causa da filha. Samantha. Meu pai correu até mim. Segurou meus ombros e me examinou da cabeça aos pés. Quando viu meu rosto inchado, cheio de marcas, e o estado em que eu estava, seus olhos ficaram vermelhos. Sua voz tremia de tanta raiva. Olhem o que fizeram com a minha filha. A culpa é minha. Eu deveria ter sido mais firme naquela época. Senti um nó na garganta. As lágrimas que eu tinha conseguido segurar voltaram a cair. Abracei meu pai com toda a força. Era um abraço forte, quente e seguro. Em 5 anos ao lado de Julia, eu nunca tinha sentido uma segurança como aquela. Pai. A culpa foi minha. Ele acariciou minhas costas com delicadeza, do mesmo jeito que fazia quando eu era pequena. Você está em casa agora. Isso é o que importa. Não pense em mais nada neste momento. Vá para o quarto, tome um banho bem quente e vista roupas limpas. A governanta já preparou tudo para você. Depois nós conversamos. Uma mulher de meia idade, com um rosto gentil, deu um passo à frente. Os olhos dela também estavam vermelhos. Senhorita, venha comigo. O banho já está pronto. Subi para o segundo andar com a governanta e entrei no meu antigo quarto. Tudo parecia tão familiar. O quarto estava exatamente como eu o tinha deixado antes de me casar. Tudo limpo, organizado e impecável. Era como se eu nunca tivesse saído dali. Pelas enormes janelas, que iam do chão ao teto, era possível ver a cidade de Los Angeles iluminada sob a chuva. A banheira já estava cheia de água quente. Ao lado, havia um roupão macio e roupas limpas e confortáveis. Quando entrei na água quente, senti o frio e o cansaço desaparecendo aos poucos. A dor no meu rosto também começou a diminuir. Olhei para mim mesma no espelho. Meu rosto estava inchado e cheio de hematomas. Mas meus olhos já não mostravam mais o desespero de antes. Naquele momento, fiz uma promessa para mim mesma. Samantha, acorde para a vida. Você não pode deixar esses miseráveis destruírem a sua vida. Depois do banho, vesti um pijama confortável e desci. Meu pai estava sentado no sofá da enorme sala de estar. Na mesa à sua frente havia uma xícara de chá quente. Ele olhava para o celular com uma expressão séria. Quando ouviu meus passos, guardou o telefone imediatamente, sorriu com carinho e fez um gesto para que eu me aproximasse. Samantha, venha aqui. Sente-se. Deixe-me ver seu rosto. Ele segurou minha mão, fez com que eu me sentasse ao seu lado e examinou meu rosto com atenção. Sua testa se fechou de preocupação. Ele é um animal. Como pôde bater em você com tanta força? O médico já está vindo. Precisamos cuidar desse rosto. Pai, eu estou bem. Balancei a cabeça. As feridas do meu coração eram muito mais graves do que os machucados no meu rosto. Como assim está bem? Isso parece estar bem para você? A voz do meu pai ficou mais alta. Eu, Harrison Sterling, nunca encostei um dedo na minha filha durante toda a vida dela. Quem essa família Foster pensa que é para fazer isso com você? Ele respirou fundo para tentar se acalmar. Depois me olhou com muita seriedade. Samantha, seja sincera comigo. Como você viveu nesses últimos 5 anos naquela casa? Eles sempre trataram você desse jeito? Olhei para minhas mãos.
Elas estavam ásperas e cheias de calos por causa de tantos anos fazendo todo o trabalho da casa. Os últimos 5 anos passaram pela minha cabeça como um filme. As críticas constantes da minha sogra. A frieza de Julian. Os ataques de raiva dele. E as inúmeras mensagens de outras mulheres no celular dele. Durante todo esse tempo, eu dizia a mim mesma que, se tivesse paciência, um dia tudo iria melhorar. Eu acreditava que precisava suportar tudo para salvar meu casamento. Como eu fui tola. Não. Nem sempre foi assim. Minha voz saiu quase como um sussurro. Tudo piorou no ano passado, quando ele começou a se envolver com aquela mulher, Vanessa. Hoje foi a primeira vez que ele me bateu. Meu pai apertou os punhos. E logo na primeira vez ele faz isso com você? Bate desse jeito e ainda joga você na rua? Ele bateu com força no braço do sofá, incapaz de conter a própria indignação. Muito bem. Ótimo. Essa família Foster realmente passou dos limites. Meu pai pegou o celular, ligou para alguém e colocou a chamada no viva voz. A ligação foi atendida quase na mesma hora. Uma voz masculina, firme e respeitosa, respondeu. Senhor Presidente. Diretor Davis, como está a investigação? Perguntou meu pai com uma voz fria. Senhor Presidente, já levantamos todas as informações. A família Foster começou no ramo de materiais de construção. Hoje, quase todo o dinheiro da empresa está investido no condomínio de luxo Sunset Heights, na Zona Leste. Thomas Foster, pai de Julia, é o diretor-presidente da empresa, e Julia é o vice-presidente. A empresa é pequena. O patrimônio deles mal chega a alguns milhões de dólares. Eles quase não têm dinheiro disponível. Estão sobrevivendo apenas com empréstimos bancários e atrasando pagamentos aos fornecedores. O projeto Sunset Heights. Meu pai deu uma risada cheia de ironia. O principal responsável pela obra é a Apex Development, certo? Sim, senhor presidente. O diretor da Apex pediu uma reunião com o senhor no mês passado. Ele queria muito participar do nosso novo projeto de revitalização urbana. Meu pai respondeu apenas com um pequeno sinal de confirmação. Nos olhos dele havia uma frieza assustadora. Diga ao diretor da Apex para cancelar imediatamente o contrato da família Foster no projeto Sunset Heights. Quero que todos os funcionários e todas as máquinas sejam retirados da obra ainda hoje. Eles podem inventar qualquer desculpa. Digam que foram encontrados graves problemas estruturais nos materiais fornecidos e que a Sterling Enterprises não aceita trabalhar com fornecedores de baixa qualidade e de alto risco. Meu coração acelerou. O projeto Sunset Heights era a última esperança da família Foster. Se aquela obra fosse interrompida, os bancos exigiriam o pagamento imediato dos empréstimos, e os fornecedores correriam para cobrar todas as dívidas. Era como cortar todo o oxigênio da empresa. Do outro lado da linha, o diretor Davis respondeu sem hesitar. Entendido, senhor presidente. Vou resolver isso imediatamente. Ainda hoje, aquele canteiro de obras ficará completamente parado. Meu pai continuou. E tem mais uma coisa. Espalhe um boato entre nossos contatos do mercado financeiro. Digam que a Foster Construction está enfrentando sérios problemas de administração e que pode pedir falência a qualquer momento. Deixe que cada um tire suas próprias conclusões. Sim, senhor presidente. Vou cuidar disso agora mesmo. Quando a ligação terminou, a sala ficou em completo silêncio. Meu pai olhou para mim com um olhar profundo e decidido. Samantha, isso é apenas o começo. Vou mostrar a eles o preço de encostar um dedo na minha filha. Agora você vai ver seu pai acertar as contas. Nos olhos dele, via ao mesmo tempo uma dor profunda e uma determinação implacável. Era tudo muito real. Meu pai pediu que eu subisse para o meu quarto e descansasse. Ele prometeu que cuidaria de todo o resto. Mas, mesmo deitada naquela cama macia e confortável, eu não conseguia dormir. A pomada que o médico da família tinha receitado aliviava a dor no meu rosto, mas o desejo de vingança dentro de mim queimava cada vez mais. Peguei o celular e abri o Instagram. Era um aplicativo que eu praticamente tinha abandonado. Eu seguia apenas alguns parentes e Julia.
Antes, eu evitava entrar ali para não comparar a vida perfeita das outras pessoas com a minha vida infeliz. Mas, naquela noite, tudo era diferente. Não demorou muito para encontrar uma publicação feita pela mãe de Julia, minha ex-sogra. Ela tinha postado as fotos cerca de 1 hora antes. Era uma sequência de imagens. Em todas elas, Vanessa aparecia sorrindo, abraçada ao braço de Julia. Na mesa havia um enorme jantar preparado. A legenda dizia: "Nosso doce anjo, Vanessa, é maravilhosa. Ela veio preparar o jantar para nós." Fazia muito tempo que esta casa não ficava tão alegre e cheia de felicidade. Nos comentários, alguns amigos da família escreviam: "Que sorte há de vocês! O Julian realmente sabe escolher. Que casal lindo!" Foi então que percebi um detalhe. No pulso de Vanessa estava a pulseira de esmeraldas que era uma herança da família Foster. Minha ex-sogra sempre dizia que aquela joia seria entregue apenas à verdadeira nora da família. Uma vez eu pedi apenas para vê-la de perto. Ela recusou. Disse que era uma peça antiga e muito delicada. Também falou que eu era desastrada e poderia quebrá-la. E agora a pulseira estava no braço de Vanessa, como se não tivesse valor nenhum. Não senti ciúmes. Senti apenas nojo. A falta de vergonha daquela família parecia não ter limites. Será que eles realmente achavam que, depois de me expulsarem de casa, poderiam viver felizes para sempre com aquela amante? Foi então que percebi outro detalhe em uma das fotos. Sobre a mesa estava o celular de Julia. A tela estava acesa. Parecia haver várias chamadas perdidas. Naquele momento, apenas sorri. A ironia daquela situação era perfeita. Enquanto isso, na pequena casa da família Foster, o clima estava bem diferente do que aparecia no Instagram. O celular de Julia não parava de tocar. A primeira ligação era do gerente da obra. Sua voz parecia desesperada. "Senhor Foster, temos um grande problema. Os diretores da Apex Development chegaram aqui acompanhados de advogados. Eles disseram que encontraram graves problemas nos materiais fornecidos por nós e estão devolvendo tudo. O projeto foi suspenso por tempo indeterminado. Todos os trabalhadores receberam ordem para deixar a obra imediatamente." Julia, que estava prestes a colocar um pedaço de carne assada no prato de Vanessa, quase deixou os talheres caírem da mão. Problemas de qualidade? Isso é impossível. Todos os nossos materiais passaram pela inspeção. Eu mesmo vou ligar para o diretor da Apex. Mas ninguém atendeu. A secretária apenas informou que a decisão tinha vindo da diretoria da empresa e que ninguém podia mudá-la. Mal desligou o telefone, outra ligação chegou. Era o diretor financeiro da empresa. Sua voz tremia de nervoso. "Senhor Foster, aconteceu uma tragédia. Acabamos de receber ligações do Chase, do Wells Fargo e do Bank of America. Eles disseram que surgiu um alerta grave sobre o crédito da empresa. Todos estão exigindo o pagamento dos juros até amanhã de manhã e também a quitação imediata dos empréstimos. De onde vamos tirar tanto dinheiro de um dia para o outro?" O rosto de Julian perdeu toda a cor. Ele ficou completamente pálido. "Isso não pode estar acontecendo. Sempre tivemos um ótimo relacionamento com os bancos." O diretor financeiro respondeu. "Eles só disseram que a empresa ofendeu alguém que jamais deveria ter ofendido." Depois disso, o telefone não parou mais de tocar. Cada ligação trazia uma notícia pior que a outra. O diretor da principal fornecedora de aço ligou. "Julian, sinto muito, mas nossa situação financeira também está apertada. Você consegue pagar as faturas do mês passado ainda hoje?" Logo depois, foi a vez do dono da empresa responsável pelos acabamentos. "Julian, ouvi dizer que a obra foi paralisada. Vamos precisar retirar nossas equipes. Como vocês pretendem pagar pelo serviço que já foi feito?" Thomas Foster, pai de Julia, também começou a receber várias ligações dos amigos do clube. Todos faziam perguntas indiretas. Queriam saber se Thomas tinha irritado alguma pessoa muito poderosa. O jantar estava completamente arruinado. Vanessa, vendo o desespero de Julia e dos pais dele, nem tentou mais fazer charme. Thomas bateu com força na mesa. Estava tão furioso que até o bigode tremia.
O que está acontecendo? Hoje de manhã estava tudo bem. Como tudo desmoronou de uma hora para outra? Ele olhou para Julian. Julian, você fez alguma coisa? Julian também parecia completamente perdido. Pai, eu juro que não. Eu só fui da obra para o escritório e depois voltei. A mãe dele levou a mão ao peito e gritou. Talvez. Talvez seja culpa daquela Samantha. Aquela mulher é uma maldição. Foi só ela sair de casa que tudo isso começou. Aposto que ela fez alguma coisa contra a nossa família. Julian passou as mãos pelos cabelos, completamente irritado. Mãe, a senhora ainda está culpando a Samantha? Que poder ela teria para fazer isso? Nesse instante, o telefone fixo da casa tocou. O som alto da campainha parecia ainda mais assustador por causa do silêncio na sala. Julian correu para atender. Alô? Quem está falando? A pessoa do outro lado disse alguma coisa. No mesmo instante, o pouco de cor que ainda restava no rosto de Julian desapareceu completamente. Os lábios de Julian tremiam. Ele não conseguia dizer uma única palavra. Quem era? O que aconteceu agora? Perguntou Thomas, desesperado. Julian colocou o telefone de volta no gancho lentamente e falou como se estivesse em choque. Era a Receita Federal. Eles disseram que vão fazer uma auditoria completa na empresa na semana que vem. Uma auditoria da Receita. Thomas sentiu a cabeça girar e quase desmaiou. Afinal, que empresa de construção não escondia alguns problemas na contabilidade? Naquele instante, um medo profundo tomou conta de toda a família Foster. A arrogância e a comemoração de uma hora antes desapareceram completamente. No lugar delas, só restava o desespero diante de uma grande tragédia. Eles tinham a sensação de que alguém os havia empurrado de um penhasco, sem que soubessem quem tinha feito aquilo. Vanessa observava toda aquela confusão enquanto fazia suas próprias contas. Disfarçadamente, puxou sua bolsa de grife para mais perto de si. Enquanto isso, eu estava confortavelmente instalada na mansão de Bel Air. Olhei mais uma vez a publicação da minha ex-sogra no Instagram e sorri com frieza. Obra paralisada. Empréstimos cobrados de volta. Auditoria da Receita Federal. Meu pai tinha agido com rapidez, precisão e sem a menor piedade. Na casa da família Foster, tudo tinha virado um verdadeiro campo de batalha. Os telefones não paravam de tocar. Os gritos também não. Julian e seu pai, Thomas, ligavam sem parar para todos os contatos que conheciam. A cada nova ligação, suas vozes mudavam. Primeiro imploravam. Depois se irritavam. Logo voltavam a implorar novamente. A cada minuto que passava, o desespero aumentava. A mãe de Julia acabou desabando no sofá. Acabou. Estamos perdidos. Ofendemos alguém poderoso demais. O que vamos fazer agora? Entre todos, apenas Vanessa conseguiu manter uma aparência de calma. Ela percebeu que precisava aproveitar aquele momento para fortalecer sua posição na família. Sentou-se ao lado da mãe de Julia e começou a massagear suas costas com delicadeza. Senhora Foster, por favor, não fique tão nervosa. Isso faz mal para a sua saúde. Julian e o Sr. Thomas são homens inteligentes. Tenho certeza de que eles vão encontrar uma solução. Sempre existe uma saída. A mãe de Julia, completamente desesperada, agarrou-se às palavras de Vanessa como se elas fossem sua única esperança. Ah, Vanessa, querida. Ainda bem que você está aqui. Você não é como aquela Samantha. Aquela mulher era um verdadeiro desastre. Por dentro, Vanessa estava satisfeita. Mas, por fora, continuava fingindo preocupação. Senhora Foster, agora não é hora de falar dela. Precisamos manter a calma. Julian e o Sr. Thomas estão trabalhando sem parar e nem conseguiram comer direito. Vou preparar alguma coisa para eles. Eles precisam recuperar as forças. Essas palavras tocaram profundamente o coração da mãe de Julian. Ela olhou para Vanessa com ainda mais admiração. Você é tão boa para nossa família. É 100 vezes melhor do que Samantha jamais foi. Ela nunca teve esse cuidado com a gente.
Vanessa sorriu de forma tímida e caminhou em direção à cozinha. Enquanto passava por Julia, Vanessa lançou um olhar cheio de carinho e falou baixinho. Julia, não se esforce tanto. Vou preparar uma carne assada bem gostosa para você. Julia, completamente abalado, apenas fez um leve sinal com a cabeça. Por um instante, aquele gesto de apoio fez com que ele se sentisse um pouco melhor. Na cozinha, Vanessa abriu a grande geladeira de inox como se já fosse dona da casa. Ela viu que estava cheia de alimentos caros e de alta qualidade, muito melhores do que os que tinha no pequeno apartamento onde morava. Um sorriso de satisfação apareceu em seu rosto. Ela pegou a carne, as batatas e começou a preparar o assado. Enquanto cozinhava, observava a cozinha ao redor. Era enorme. Havia uma grande ilha de mármore no centro. Tudo era muito mais bonito, claro e espaçoso do que na casa dela. Os eletrodomésticos eram de marcas famosas e caríssimas. Enquanto preparava a comida, ela fazia planos em silêncio. Se a família Foster conseguir superar essa crise, e vai conseguir. Eles são ricos há muitos anos. Só preciso convencer Julia a se divorciar logo daquela Samantha. Depois disso, vou entrar nesta casa pela porta da frente como a nova senhora Foster. E Julian vai comprar um carro novo para mim. Aquele BMW que vi outro dia seria perfeito. Também vou ganhar bolsas de grife, roupas caras e tudo que eu quiser. Vou jogar fora todas as coisas simples que a Samantha deixou aqui e encher esta casa de luxo. Só de imaginar aquilo, Vanessa se sentia cada vez mais animada. Ela já se via como a nova senhora Foster. Elegante, usando roupas de luxo, dirigindo um SUV importado e almoçando nos clubes mais exclusivos da cidade. Na cabeça dela, aquela crise era apenas um pequeno problema nos negócios. Talvez alguém importante tivesse ficado irritado com a empresa. Mas dinheiro resolvia tudo. E, afinal, o que uma pessoa sem importância como Samantha poderia fazer? Pouco tempo depois, a carne assada ficou pronta. Vanessa levou a travessa para a mesa de jantar, fingindo ser a esposa perfeita. Senhor Foster, Senhora Foster, Julian. Por favor, comam alguma coisa. Thomas e Julian quase não tocaram na comida. Mas a mãe de Julian não parava de elogiar. Vanessa, você cozinha maravilhosamente bem. Está melhor do que a comida de muitos restaurantes. Vanessa sorriu com humildade. Mas, por dentro, pensava outra coisa. Quando eu me tornar oficialmente a dona desta casa, nunca mais vou chegar perto de um fogão. Vou contratar uma empregada em tempo integral. Depois do jantar, Julian e Thomas foram para o escritório da casa para continuar fazendo ligações desesperadas. Vanessa se ofereceu para lavar a louça. Quando terminou, foi para a sala assistir televisão ao lado da mãe de Julian. Ela diminuiu o volume da TV de propósito, aproximou-se da futura sogra e falou em voz baixa. Senhora Foster, meu coração fica apertado ao ver o Julian e o Sr. Thomas tão preocupados. Queria poder fazer alguma coisa para ajudá-los. Conheço algumas pessoas do ramo. Amanhã posso tentar fazer algumas ligações. A mãe de Julian, sem saber mais o que fazer, segurou a mão de Vanessa com força. Vanessa, por favor. Se você conseguir ajudar nossa família a sair dessa situação, será a nossa salvadora. Vou pedir ao Julian para tratar você como uma rainha. Era exatamente isso que Vanessa queria ouvir. Por dentro, ela estava radiante. Mas continuou fingindo humildade. Não se preocupe, senhora Foster. Vou fazer tudo o que puder. Pelo Julian e por esta família, eu faria qualquer coisa. Ela achava que estava sendo muito inteligente. Na cabeça dela, mostrar lealdade justamente no pior momento da família Foster faria todos enxergarem que ela era muito melhor do que Samantha. Ela tinha certeza de que, quando aquela crise passasse, se tornaria oficialmente a nova nora da família e viveria cercada de luxo. Até pegou o celular e tirou uma foto da sala discretamente. Tomou cuidado para não mostrar Julia nem Thomas, que estavam abatidos. Na imagem apareciam apenas o enorme lustre de cristal e parte do sofá de couro, dando a impressão de uma casa perfeita. Depois publicou a foto no Instagram com a legenda: Uma noite tranquila em casa. Sou muito grata por essa felicidade simples e cheia de paz. Ela não fazia ideia de que, para mim,
toda aquela atuação e todos os seus planos eram apenas o espetáculo ridículo de uma pessoa iludida. E menos ainda imaginava que a crise da família Foster não era um pequeno problema. Era o começo do fim. O sonho de se tornar uma milionária e dona daquela casa logo se transformaria em um verdadeiro pesadelo. Enquanto isso, eu estava sentada na varanda envidraçada da mansão de Bel Air. A governanta havia me trazido uma tigela de sopa de galinha bem quente. Enquanto tomava a sopa, li com calma uma mensagem enviada por Brooks. Senhorita, a Apex Development interrompeu completamente todas as atividades da obra. As notificações oficiais dos bancos já foram entregues à Foster Construction. A Receita Federal enviará oficialmente o aviso da auditoria amanhã. A mensagem também trazia informações sobre Vanessa. Vanessa, 25 anos. Desempregada. Mora de aluguel em um pequeno apartamento. Tem um grave vício em comprar produtos de luxo. Possui vários empréstimos com juros altos e cartões de crédito totalmente comprometidos. Quando terminei de ler o relatório, principalmente a parte sobre as dívidas de Vanessa, dei uma risada fria. Vanessa. Você gosta mesmo de viver sonhando, não é? Então vamos ver como é acordar de um sonho bonito e cair direto no inferno. Naquela noite, Julian e seu pai, Thomas, passaram a madrugada inteira no escritório. Os dois fumavam um cigarro atrás do outro enquanto faziam ligações sem parar. O cinzeiro de cristal já estava cheio de bitucas. Empresários e políticos que antes os tratavam como grandes amigos agora nem atendiam mais o telefone. Quando algum deles atendia, dava desculpas vagas, dizendo que a economia estava difícil. Nenhum deles se ofereceu para ajudar com um único centavo. Thomas quase jogou o celular contra a parede de tanta raiva. Na manhã seguinte, Julian foi para a empresa. Seus olhos estavam fundos e cheios de olheiras. Mesmo assim, ainda guardava um pequeno fio de esperança. Achava que tudo o que tinha acontecido na noite anterior podia ter sido apenas um pesadelo. Talvez, ao chegar ao escritório, tudo tivesse voltado ao normal. Mas, assim que estacionou em frente ao prédio, toda essa esperança desapareceu. A entrada principal estava bloqueada por várias caminhonetes e vans. Eram veículos dos fornecedores e das empresas parceiras. Julian deu marcha ré rapidamente e tentou entrar pelos fundos. Mas aquela entrada também estava bloqueada. 2 fornecedores, que antes faziam de tudo para agradá-lo, estavam ali esperando. Assim que Julian desceu do carro, os 2 correram em sua direção. Sr. Foster, finalmente resolveu aparecer. Gritou um deles, segurando o braço de Julian com força. Trabalhamos com vocês há tantos anos. Como puderam fazer isso conosco? Quero receber meus $150.000 ainda hoje. Preciso pagar meus funcionários. O outro também gritou. E eu quero meus $100.000. Se vocês não pagarem hoje, ninguém daqui vai sair deste lugar. Julian tentou manter a calma. Senhores, por favor. Vamos entrar e analisar tudo com tranquilidade. Ninguém vai ficar sem receber. Depois de muito esforço, conseguiu se soltar e praticamente correu para dentro do prédio, como se estivesse fugindo. Quando entrou no escritório, encontrou um silêncio estranho. Todos os funcionários estavam presentes. Mas ninguém trabalhava. Eles estavam reunidos em pequenos grupos, conversando em voz baixa. Assim que Julian passava, todos paravam de falar e desviavam o olhar. Os telefones da empresa não paravam de tocar. Mas as recepcionistas apenas observavam as ligações sem atender. Pouco depois, o diretor financeiro correu até ele. Parecia que estava prestes a passar mal. Vice-presidente Foster. A situação está completamente fora de controle. Acabamos de receber as notificações oficiais dos bancos. Temos apenas 72 horas para pagar quase $20 milhões entre empréstimos, multas e juros. Se não fizermos o pagamento, todas as contas da empresa serão bloqueadas e os bens da empresa poderão ser tomados. Julian sentiu a visão escurecer. Precisou se apoiar na parede de vidro para não cair. $20 milhões em 3 dias? Eles querem acabar conosco. Nesse momento, a recepcionista aproximou-se tremendo. Esse senhor vice-presidente. Tem alguns homens de terno escuro na recepção.
Eles mostraram suas credenciais. Disseram que são da Receita Federal. O pior pesadelo de Julian tinha finalmente chegado. Suas pernas perderam a força. Ao mesmo tempo, na casa da família Foster, a confusão continuava. Enquanto a mãe de Julian chorava e reclamava com Vanessa sobre toda aquela má sorte, a campainha começou a tocar sem parar. Vanessa pensou que Julian tivesse voltado mais cedo. Então correu para abrir a porta. Quando Vanessa abriu a porta, viu 2 homens de terno bem vestidos, segurando pranchetas. Um deles perguntou: "Esta é a residência do Sr. Thomas Foster?" "Somos representantes do Chase Bank. Viemos entregar a notificação oficial de vencimento antecipado do empréstimo e do processo por falta de pagamento. Precisamos da assinatura de um morador." Assim que ouviu a palavra banco, a mãe de Julian quase desmaiou na entrada da casa. Vanessa ficou completamente paralisada. Ela recebeu o envelope de documentos. Apesar de ser fino, parecia pesar 1 tonelada. Nem 10 minutos depois que aqueles homens foram embora, a campainha tocou novamente. Dessa vez, era um oficial da justiça. Ele entregou uma ordem judicial para bloquear parte dos bens da família, a pedido dos fornecedores que ainda não tinham recebido seus pagamentos. Logo depois, apareceu o presidente da Associação de Moradores do condomínio. Com educação, mas de forma firme, ele informou que a família Foster estava com 6 meses de atraso nas taxas do condomínio. Também disse que, por causa dos problemas financeiros envolvendo a família, a associação estava preparando uma ação para colocar uma cobrança judicial sobre a casa. Era uma pessoa atrás da outra. Todos chegavam trazendo notícias cada vez piores. A mãe de Julian caiu no sofá e começou a chorar desesperadamente. Vanessa olhava para a pilha de notificações, ordens judiciais e cobranças dos bancos. Seu rosto perdeu completamente a cor. Mesmo sendo interesseira, ela percebeu que a situação era gravíssima. Aquilo não era apenas uma falta de dinheiro. A família Foster estava afundando de verdade. Em apenas uma noite, aquela família rica e respeitada tinha se tornado alvo de todos os credores. Parecia que havia uma fila de pessoas esperando na porta para cobrar suas dívidas. Vanessa começou a entrar em pânico. Ela tinha se aproximado de Julian por causa do dinheiro, dos cartões de crédito e da vida de luxo. Mas agora, em vez de riqueza, só enxergava uma enorme montanha de dívidas. Aquela mansão poderia ser leiloada a qualquer momento. E o que seria dela? Na semana seguinte venceriam os empréstimos que ela mesma tinha feito. Ela contava com Julian para pagar tudo. Vanessa olhou para a enorme casa. Depois olhou para a mãe de Julian, que continuava chorando. Pela primeira vez, pensou apenas em salvar a si mesma. Se a família Foster falir de vez, não faz sentido continuar aqui. Vou acabar afundando junto com eles. Ela tirou o celular discretamente do bolso. Abriu o Instagram e apagou rapidamente a publicação da noite anterior sobre a felicidade simples. Enquanto isso, eu estava sentada na ampla varanda da mansão de Bel Air. Tomava um café da manhã preparado com todo cuidado, torradas com abacate e um suco natural bem fresco. Ao mesmo tempo, ouvia Brooks falar comigo pelo telefone. Senhorita, os representantes dos bancos e os oficiais da justiça já estiveram na casa da família Foster. Todas as contas da empresa Foster Construction foram oficialmente bloqueadas. O apartamento e a Mercedes registrados no nome de Julian também já foram bloqueados. Ele não pode vender nenhum dos dois. Os principais fornecedores avisaram que, se não receber o pagamento até às 5 da tarde de hoje, amanhã de manhã vão pedir oficialmente a falência da empresa. Entendido. Respondi com calma, dando mais um gole no meu suco. Deixe que eles façam isso. Desliguei o telefone e olhei para o sol da manhã iluminando Los Angeles. Os raios dourados brilhavam intensamente. Então, Sr. Foster, como é a sensação de estar se afogando em um mar de credores? Apesar do desespero, Thomas Foster era um empresário experiente. Ele estava apavorado, mas ainda conseguia pensar com clareza. Chamou Julian para o escritório da casa e trancou a porta. Julian, olhe nos meus olhos e diga toda a verdade. O que foi que você fez? Com quem você mexeu? É impossível que tudo isso tenha acontecido ao mesmo tempo por acaso. Julian parecia estar prestes a chorar.
Pai, eu juro que não fiz nada. Só fui às obras e participei das mesmas reuniões de negócios de sempre. Não ofendi ninguém. Então por que o diretor da Apex virou as costas para nós? Por que os bancos estão cobrando todos os empréstimos de uma vez? E por que a Receita Federal resolveu investigar a empresa justamente agora? Thomas respondeu. Tem que existir um motivo. Julian balançou a cabeça, completamente confuso. Sua mente estava um verdadeiro caos. Foi então que ele se lembrou do que sua mãe tinha dito no dia anterior. Pai. E se a mamãe estiver certa? E se tudo isso estiver acontecendo por causa da Samantha? Thomas gritou imediatamente. Não diga besteira. Se a Samantha tivesse um poder desse tamanho, você acha que ela teria ficado parada enquanto você batia nela e a expulsava de casa? Se ela tivesse pessoas tão poderosas ao lado dela, acha mesmo que teria passado 5 anos limpando nossa casa e suportando tudo em silêncio? Julian não conseguiu responder. Seu pai tinha razão. Se Samantha realmente tivesse o apoio de pessoas influentes ou muito ricas, jamais teria vivido daquela forma durante tantos anos. Thomas respirou fundo. Só resta uma saída. Vou engolir meu orgulho. Vou procurar todas as pessoas importantes que conheço. Vou cobrar todos os favores que ainda tem comigo. Preciso descobrir quem está por trás disso. Ou encontrar alguém disposto a nos salvar. Thomas começou a procurar desesperadamente em sua agenda de contatos. Logo ligou para um antigo colega da faculdade. Agora ele ocupava um cargo importante na prefeitura e devia vários favores a Thomas. O telefone demorou bastante para ser atendido. Finalmente, uma voz respondeu. Thomas. O que foi que você aprontou? Você mexeu com gente muito poderosa. O coração de Thomas quase parou. Dave. Você sabe de alguma coisa? Por favor. Você precisa me contar. Quem foi que eu ofendi? Do outro lado da linha, o funcionário da prefeitura parecia muito desconfortável. Thomas, eu não conheço todos os detalhes. Mas a ordem veio da pessoa mais poderosa possível. O recado foi muito claro. Ninguém deve se envolver com o caso da família Foster. Estão dizendo que qualquer um que tentar ajudar vocês vai afundar junto. Thomas. Desta vez você está sozinho. Preciso entrar em uma reunião. E apague este número. A ligação foi encerrada. Thomas ficou olhando para o telefone, completamente chocado. Logo em seguida, ligou para outro contato. Era o vice-presidente da Câmara de Comércio de Los Angeles. Mas a resposta foi praticamente a mesma. Thomas. Sinto muito. A pessoa que você irritou não é alguém comum. Ela deixou bem claro que quem ajudar você passará a ser inimigo dela. Nós não temos poder para enfrentar alguém assim. A ligação também terminou. Mesmo assim, Thomas não desistiu. Ligou para mais 5, 6, 7 pessoas. Mas o resultado nunca mudava. Alguns nem atendiam. Outros recusavam qualquer ajuda. Havia até quem debochasse dele, dizendo que sua empresa já estava acabada. Depois de ligar para todos os contatos que tinha, Thomas caiu pesadamente na cadeira do escritório. Parecia completamente sem forças. Seu rosto estava pálido. Naquele momento, ele finalmente entendeu a verdade. Não era que as pessoas não soubessem o que estava acontecendo. Elas sabiam. O problema era que todas tinham medo até de mencionar o nome da pessoa que estava destruindo a família Foster. O poder daquele inimigo era tão grande que, em menos de 24 horas, destruiu todos os relacionamentos que Thomas levou mais de 30 anos para construir. Julian perguntou com cuidado. Pai. O que aconteceu? Thomas balançou a cabeça lentamente. Sua voz saiu fraca e cansada. Acabou, Julian. Acho que nós compramos briga com alguém poderoso demais. Naquele instante, a porta do escritório se abriu devagar. Vanessa apareceu segurando uma bandeja com 2 xícaras de café. Senhor Foster. Trouxe um café. As ligações deram certo? Thomas olhou para ela com um olhar vazio. Sem dizer uma palavra, apenas fez um gesto para que ela saísse.
Ao ver o desespero estampado no rosto de Thomas e de Julia, Vanessa perdeu o pouco de esperança que ainda tinha. Ela saiu do escritório em silêncio e voltou para a sala. Sua cabeça não parava de pensar. Como vou sair daqui? Não vou afundar junto com essa família. Enquanto a família Foster afundava cada vez mais na própria crise, eu estava em um dos salões de beleza mais luxuosos de Beverly Hills. Os melhores cabeleireiros e estilistas da cidade cuidavam de mim. Arrumavam meu cabelo e ajustavam um vestido exclusivo feito especialmente para mim. Meu pai estava sentado em um sofá de veludo, lendo uma revista Forbes. De vez em quando, levantava os olhos, olhava para mim e sorria com satisfação. Samantha. Amanhã à noite haverá um grande baile beneficente. Todas as pessoas importantes de Los Angeles estarão lá. Quero que você vá comigo. Vai fazer bem sair um pouco e esquecer tudo isso. Meu pai falou de maneira tranquila, mas o olhar dele dizia muito mais do que as palavras. Olhei para meu reflexo no espelho. A mulher cansada, machucada e sem esperança estava desaparecendo. No lugar dela surgia uma mulher forte, elegante e impossível de ser ignorada. Apenas concordei com a cabeça. Eu sabia que aquele convite não era apenas para me distrair. Aquele baile seria o momento da minha grande volta à alta sociedade de Los Angeles. Julian Foster. Vanessa. Esperem por mim. Vou fazer vocês olharem para mim no lugar mais elegante da cidade. E vou aparecer exatamente da forma que vocês jamais imaginaram. O baile beneficente aconteceu no famoso Salão Crystal Ballroom, dentro do Hotel Beverly Hills. Debaixo dos enormes lustres de cristal, os convidados conversavam enquanto brindavam com taças de champanhe. As pessoas mais influentes do mundo dos negócios, da política e da sociedade de Los Angeles estavam presentes. Julian Foster também estava lá, acompanhado do pai, Thomas. Ele conseguiu 2 convites depois de implorar a um conhecido pouco influente. Na cabeça dele, aquela era sua última chance. Precisava convencer alguma pessoa poderosa a ajudá-lo. Se fosse necessário, pediria ajuda de joelhos. Qualquer coisa para salvar a Foster Construction. Mas Julia já não parecia o vice-presidente confiante de antes. Vestia seu melhor terno Tom Ford. Mesmo assim, a gravata estava torta. Seu rosto mostrava preocupação. Os olhos não paravam de olhar para todos os lados, como um homem desesperado procurando uma saída. Ele ficou parado em um canto, segurando uma taça de champanhe, sem conseguir se sentir à vontade naquele ambiente cheio de luxo. O peso da destruição da sua família quase o sufocava. Thomas caminhava de um lado para o outro, tentando conversar com antigos conhecidos. Mas todos evitavam encontrá-lo. Era como se ele fosse alguém que todos queriam manter bem longe. O desespero dos dois era evidente. De repente, um murmúrio percorreu o salão. As pessoas começaram a olhar para a entrada. Ficou claro que alguém muito importante tinha acabado de chegar. Julian levantou a cabeça por instinto. O gerente do hotel caminhava quase se curvando para receber um pequeno grupo de convidados. Na frente deles vinha Harrison Sterling, o presidente da Sterling Enterprises. O empresário mais rico e mais poderoso de Los Angeles. Era justamente o homem com quem Thomas tinha tentado falar durante os últimos 2 dias, sem conseguir nenhuma resposta. Mas o que realmente fez o tempo parar foi a mulher que caminhava ao lado dele. Ela estava de braços dados com Harrison Sterling. Usava um deslumbrante vestido azul, com os ombros à mostra, feito sob medida. Era alta. Sua pele parecia perfeita. No pescoço brilhava um colar de diamantes que chamava a atenção de todos. Ela caminhava com elegância e confiança. Seu rosto estava calmo. Seu olhar era frio, sofisticado e impossível de ignorar. No momento em que Julian viu o rosto daquela mulher, seu corpo inteiro parou. Foi como se um choque atravessasse sua coluna. A taça de champanhe escapou de sua mão e se despedaçou no chão de mármore. Samantha. Como aquilo era possível? Era mesmo a Samantha? A mulher que ele conhecia usava roupas simples e baratas. Quase sempre estava de avental, cuidando da casa. Era a mesma mulher que ele tinha esbofeteado e expulsado de casa, jogando-a na lama. Como ela podia estar ali usando um vestido que valia mais do que uma casa?
Como podia usar joias de diamantes tão impressionantes? E, principalmente, como podia estar de braços dados com o homem mais poderoso da Califórnia? Harrison Sterling. Julian esfregou os olhos com força. Pensou que estivesse vendo coisas. Mas não havia dúvida. Era Samantha. Embora parecesse uma pessoa completamente diferente. Antes, ela sempre andava de cabeça baixa. Falava pouco e tentava não chamar atenção. Agora caminhava com a cabeça erguida. Transmitia uma confiança impressionante. Seu olhar percorria o salão com calma e autoridade. Logo começaram os comentários entre os convidados. Quem é essa mulher linda que está com Harrison Sterling? Ouvi dizer que é a filha dele. É a primeira vez que ele aparece em público com ela. Dá para ver de longe que ela nasceu em uma família muito rica. Cada uma dessas palavras atingia Julian como uma facada. A filha. A filha de Harrison Sterling? Samantha. Era filha de Harrison Sterling? Naquele instante, ele se lembrou do olhar que Samantha lançou para ele na noite em que foi expulsa de casa. Um olhar frio. Sem lágrimas. Cheio de ódio. Logo depois vieram todas as desgraças que destruíram a família Foster. Os contratos cancelados. Os bancos cobrando os empréstimos. A investigação da Receita Federal. Tudo aconteceu no dia seguinte. Um medo enorme tomou conta de Julian. Será que tudo aquilo era vingança de Samantha? Não. Era vingança de Harrison Sterling. Como se tivesse percebido que Julian o observava, Harrison Sterling olhou na direção dele. Seu olhar era frio e cheio de desprezo. Como se estivesse olhando para um inseto. Em seguida, virou a cabeça naturalmente e começou a conversar com um grupo de presidentes de bancos que acabava de chegar. Já Samantha. Ela nem sequer olhou para Julian. Nenhuma única vez. Era como se ele simplesmente não existisse. Ela continuou conversando tranquilamente com o pai. Um leve sorriso elegante aparecia em seu rosto. Aquela completa indiferença machucou Julian muito mais do que qualquer discussão ou grito poderia machucar. Naquele momento, ele finalmente entendeu. Entendeu exatamente por que a família Foster tinha sido destruída em apenas 48 horas. Julian não tinha brigado apenas com a pessoa errada. Ele tinha declarado guerra ao próprio sol. E esse sol era sua esposa, Samantha. A mulher que ele humilhou e maltratou durante 5 anos. As pernas de Julian começaram a tremer. Ele precisou se apoiar em uma mesa para não cair. Na sua cabeça, só existia um pensamento. Acabou. Está tudo acabado. Eu caminhei pelo tapete vermelho com a cabeça erguida. Minha mão descansava levemente no braço do meu pai. Eu sentia os olhares respeitosos de todos os convidados. E, em um canto do salão, também sentia outro olhar. Um olhar cheio de choque, medo e desespero. Quando a festa já estava acontecendo, pedi licença para ir ao banheiro. Eu sabia que certa pessoa não conseguiria resistir à oportunidade de falar comigo. E eu estava certa. Assim que entrei em um corredor mais tranquilo, perto da entrada principal, alguém saiu das sombras e bloqueou meu caminho. Era Julian. Seu rosto estava completamente pálido. O suor escorria pela testa. Seus olhos vermelhos mostravam medo e desespero. Samantha. É mesmo você? Como isso é possível? Parei e olhei para ele sem demonstrar nenhuma emoção. Senhor Foster. Posso ajudá-lo? Quando me ouviu chamá-lo de Sr. Foster, ele estremeceu. Tentou segurar meu braço, mas dei um passo para trás. Samantha, por favor. Não faça isso. Sou eu, o Julian. Me desculpe. Naquela noite eu perdi a cabeça. Por favor. Salve minha família. Fale com seu pai. Estou implorando. Ele parecia prestes a cair de joelhos. O projeto acabou. Os bancos estão cobrando 20 milhões de dólares. Nós não temos esse dinheiro. E a Receita Federal está investigando nossa empresa. Samantha. Se isso continuar, minha família vai acabar na prisão.
Pelo amor dos 5 anos que passamos juntos. Nos perdoe desta vez. Pense no amor que existia entre nós. Eu dei uma risada sincera. Senhor Foster. Quando você me deu 6 tapas no rosto por causa da sua amante e me jogou na rua debaixo daquela tempestade. Você pensou no nosso amor? Eu ainda me lembro perfeitamente de cada um daqueles 6 tapas. E também de cada insulto que você disse para mim. Se a sua família vai falir ou acabar na prisão. O que isso tem a ver comigo? Não, Samantha, por favor, me escute. Ele levantou as mãos, desesperado. A culpa foi daquela Vanessa. Ela me manipulou. Eu só cometi um erro. Você sempre foi a única mulher que eu amei. Volta para casa. Eu expulso a Vanessa agora mesmo. Eu juro. Faço tudo o que você quiser. Coloco toda a empresa e todos os meus bens no seu nome. Só volta para casa. Eu sorri de leve. Olhei para o terno amassado que ele vestia. Depois olhei para o salão luxuoso e iluminado atrás de mim. Voltar para qual casa? A casa que o banco vai tomar amanhã? Ou aquele lugar onde você vivia com a sua amante? Olhei para ele com frieza. Senhor Foster. Olhe bem para você. Agora olhe para mim. Você realmente acha que eu ainda me importo com você ou com a sua família falida? Julian não conseguiu responder. A humilhação e o desespero estavam estampados em seu rosto. Continuei. Quanto à sua empresa. É melhor guardar o que sobrou do dinheiro para pagar os advogados. Depois de dizer isso, passei por ele e comecei a ir embora. Samantha. Você precisa mesmo ser tão cruel? Ele gritou atrás de mim. Você vai destruir toda a minha família. Parei de andar, mas não me virei. Cruel? Senhor Foster. Não foi você mesmo quem causou tudo isso? Nesse momento, o Sr. Brooks apareceu no corredor. Ele lançou um olhar ameaçador para Julian e depois se virou para mim. Senhorita Sterling. O presidente está procurando a senhorita. O governador acabou de chegar e ele gostaria de apresentá-la. Concordei com a cabeça. Ao lado do Sr. Brooks, voltei para o salão iluminado. Atrás de mim, ouvi Thomas finalmente alcançar Julian. Ele gritava com o filho enquanto Julian repetia, completamente perdido. Ela é filha de Harrison Sterling. Estamos acabados. Estamos acabados. Se as lágrimas e os pedidos de desculpas de Julian tivessem algum valor, naquela noite de tempestade eu não teria sido expulsa de casa. Julian voltou para casa parecendo um morto-vivo. O olhar frio de Samantha e sua presença elegante no baile não saíam da cabeça dele. As cenas se repetiam sem parar. Quando ele entrou, Vanessa correu para recebê-lo, esperando boas notícias. Mas Julian a empurrou com força. Sai da minha frente. Foi por sua causa. Por sua causa eu expulsei Samantha. Por sua causa eu comprei briga com Harrison Sterling. Agora minha família está completamente destruída. Sua interesseira. Vanessa perdeu a paciência e respondeu gritando. Ah, então agora a culpa é minha? Você é que é um incompetente. Nem consegue salvar a própria empresa. Não foi você quem dizia que Samantha era uma mulher chata e amarga? Não foi você quem dizia que não a amava? A mãe de Julia ouviu os gritos e correu para a entrada da casa. Os 3 começaram a discutir. Cada um culpava o outro. A falsa imagem de família perfeita finalmente desmoronou. Foi então que a campainha tocou. Do lado de fora havia 3 homens de uniforme elegante, segurando pranchetas. Um deles falou. Senhorita Vanessa. Somos representantes das lojas Chanel e Cartier. A conta usada para pagar suas compras de luxo foi bloqueada por falta de pagamento. De acordo com o contrato, viemos recolher todos os produtos que ainda pertencem às lojas. Vanessa ficou paralisada de horror. Essas eram as bolsas de grife e os brincos de diamante que Julian tinha comprado para Vanessa na semana anterior. Não. Foram presentes do meu namorado. Os representantes das lojas continuaram calmos, mas firmes. A conta usada para financiar essas compras está em atraso.
Se a senhora não entregar os produtos imediatamente, estamos autorizados a chamar a polícia de Beverly Hills e registrar uma ocorrência por apropriação indevida. No fim, mesmo com Vanessa chorando e gritando desesperadamente, os funcionários entraram na casa e levaram todas as caixas das bolsas e todas as joias. Como se isso não bastasse, o celular de Vanessa começou a tocar sem parar. Eram mensagens e ligações das empresas que haviam emprestado dinheiro para ela. Desesperada, ela olhou para Julia. Julia, você precisa me dar dinheiro. Julia apenas deu uma risada vazia. As suas dívidas são problema seu. Agora saia da minha casa. Vanessa perdeu o controle. Ela avançou sobre Julia, arranhou seu rosto com as unhas postiças e começou a bater nele. A luxuosa sala da casa virou uma verdadeira briga. Nesse momento, Thomas Foster saiu do escritório. Ao ver toda aquela confusão e perceber no que sua família tinha se transformado, levou a mão ao peito. Começou a respirar com dificuldade. Seu rosto ficou roxo. Então caiu com força no chão. Quando Vanessa viu o velho caído, percebeu que logo chegariam ambulâncias e policiais. Naquele instante, entendeu que a família Foster era um navio afundando. Ela pegou sua bolsa barata na entrada da casa e saiu correndo sem olhar para trás. Um dos saltos quebrou na garagem, mas ela nem parou para pegá-lo. Enquanto isso, na mansão de Bel Air, recebi uma última mensagem do Sr. Brooks. Senhorita. A recuperação dos artigos de luxo foi concluída. Vanessa fugiu da casa da família Foster a pé. Olhei pela janela para a noite de Los Angeles e pensei. Que bom que eles estão destruindo uns aos outros. Mas isso ainda é só o começo. Thomas Foster foi levado às pressas para o hospital Cedars-Sinai depois de sofrer um grave ataque cardíaco causado pelo estresse. A mãe de Julia, esmagada pelas despesas do hospital e pelas enormes dívidas da empresa, parecia ter envelhecido 20 anos em poucos dias. Os parentes e antigos amigos da família Foster, em vez de ajudá-los, começaram a abrir processos para tentar recuperar o dinheiro que haviam investido antes que a falência bloqueasse tudo. Ver todos aqueles parentes gananciosos reunidos na casa, discutindo, apontando o dedo e brigando por aquilo que ainda restava, era a imagem perfeita de uma família destruída e cheia de problemas. Poucos dias depois, uma força-tarefa formada pela Polícia de Los Angeles e pela Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal fez uma operação na sede da Foster Construction na casa da família Foster. Com mandados de busca nas mãos, os agentes revistaram tudo em busca de provas de fraude fiscal e corrupção. E encontraram exatamente o que procuravam. Livros contábeis falsificados, registros financeiros secretos e documentos que provavam o pagamento de propinas. Essas provas tinham sido reunidas por mim. Durante 5 anos, eu fotografei tudo em segredo e guardei cada documento. Depois entreguei todo esse material à equipe jurídica do meu pai. Quando Thomas Foster viu pela televisão, no quarto do hospital, que a empresa estava sendo investigada, sofreu um segundo ataque cardíaco. Dessa vez, entrou em coma permanente. Julian foi preso na entrada de casa. Algemado, foi colocado dentro da viatura diante dos olhos dos vizinhos. O caso virou notícia em toda Los Angeles. As manchetes diziam: grande empresário de Los Angeles é acusado de fraude fiscal e corrupção. Presidente da empresa está hospitalizado. Filho é preso. Com o avanço das investigações, toda a verdade veio à tona. O caso de violência que eu sofri. A vida dupla de Julia. E também minha verdadeira identidade. A população ficou revoltada. O nome da família Foster foi completamente destruído. Perderam a reputação, o dinheiro e responderam na justiça. Quanto a Vanessa, ela se escondeu em um motel barato e mal cuidado. Era perseguida o tempo todo pelos cobradores de suas dívidas. No fim, conseguiu apenas um emprego servindo bebidas em um bar simples. A beleza que ela tanto valorizava desapareceu com o tempo. Escondia o rosto atrás de uma maquiagem pesada e vivia apenas para conseguir pagar as contas. Algum tempo depois, chegou o dia da sentença. A justiça decretou a falência definitiva da Foster Construction. Julian Foster foi condenado por corrupção, fraude fiscal e violência doméstica. Recebeu uma pena de 7 anos de prisão. Thomas Foster nunca mais acordou. Morreu em um hospital público. Todos os bens da família Foster foram leiloados.
Eu comprei a antiga mansão deles por um preço muito baixo. Não para morar nela, mas para garantir que o lugar de onde fui expulsa passasse a ser meu para sempre. Com o apoio da minha família, criei a Fundação Samantha Sterling, uma organização sem fins lucrativos dedicada a oferecer ajuda jurídica e financeira para mulheres vítimas de violência doméstica e casamentos abusivos. Como presidente da fundação, finalmente encontrei meu verdadeiro propósito. Toda a dor que vivi se transformou em esperança para milhares de mulheres. Foi justamente esse sofrimento que me tornou uma mulher forte e impossível de derrubar. Anos depois, ouvi dizer que Julian tinha sido libertado da prisão. Com a reputação destruída e sem dinheiro, ele trabalhava como ajudante em obras. Morava em um trailer e cuidava da mãe, que estava doente e cheia de amargura. Sobre Vanessa, só existiam rumores. Diziam que ainda fugia de cobradores e vivia escondida nos bairros mais pobres da cidade. Em uma tarde fria e ensolarada de inverno, eu observava a vista de Los Angeles pelas enormes janelas do escritório da minha fundação. Foi então que meu celular tocou. Era meu pai. Samantha, minha querida. O que você quer comer hoje à noite? Vou preparar um churrasco. Sorri de verdade. Um sorriso tranquilo e feliz. Pai, qualquer coisa que o Senhor fizer vai estar perfeita. Todo o ressentimento que eu carregava ficou para trás. Eles pagaram por tudo que fizeram. E eu recuperei a minha vida. No fim, a maior vingança não foi destruir quem tentou me machucar. Foi mostrar que a mulher que eles tentaram quebrar conseguiu construir uma vida muito mais feliz, forte e importante do que eles jamais seriam capazes de imaginar.